Amém, irmãos? Graça e paz, irmãos. Está avançando, né, irmãos? Com a graça e misericórdia do nosso Senhor, né? Dando continuidade ao que o Senhor tem ministrado para nós aqui na nossa localidade do Campinho, né? Como o Senhor tem nos conduzido já de algum tempo para cá. E a gente vai estar dando continuidade, né, no assunto da jornada, né? Que tem relação com a jornada do povo de Israel, tem relação conosco hoje, né? Cada jornada dessa, várias lições para a igreja, várias lições para o povo de Israel e várias lições para a gente também, que eram figuras, né, alegorias de coisas hoje que a igreja passa por todas essas coisas. Cada um de nós passamos por essas experiências, são experiências espirituais, né, que o Senhor nos conduz a passar para o nosso amadurecimento, né, que tem o propósito de que até todos cheguem à unidade da fé. Amém? Vamos estar dando início, né? Vamos ler o nosso texto aqui, principal texto, né, da jornada de hoje, que está em Números 33. Números 33. Amém. 19. Números 33, 19, que diz assim: Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Então a jornada que hoje nós vamos estar meditando, né, é a jornada de Rimon-Pérez. Então é a 16ª jornada, né? Essa jornada de Rimon-Pérez é a 16ª jornada. Eles, como a gente falou da vez passada, né, estavam no deserto aconteceu, né, passado entre o deserto de Cádiz. Então eles sobem até a terra, chegam os espias, né, a entrar na terra e voltam depois. Então eles vão chegar ali no deserto de Parã, Zin e Cádiz, né? Então cada hora eles estão num determinado lugar. Então aqui eles estão ainda em Ritma, então estão saindo de Ritma para entrar nessa jornada de Rimon-Pérez, né, que é a 16ª. Essa jornada ela tá em Números 14, que a gente vai estar lendo agora, Números 14, do 40 ao 45, quer dizer, desculpa. E ela também a gente vai encontrar também Deuteronômio 1, 41 a 46. Então são igual a outra, né, de Ritma que a gente leu, que a gente encontrava tanto em Números quanto em Deuteronômio. Essa também a gente vai encontrar em Números, que vai ser a sequência daquela, né? São os versículos que seguem em sequência da jornada de Ritma. E não por coincidência, né, mas o Senhor faz todas as coisas perfeitas, essa também ela tem muito a ver com a jornada anterior. Ela é mais ou menos contrária, né? O ensinamento, o erro deles, né, é um erro contrário que a gente vai estar vendo. Então vamos ler aqui, né, Números, começar lendo o texto aqui de Números que corresponde nessa jornada de Números 14. A gente vai estar lendo do 40 até o 45. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido. Portanto, havemos pecado. Não é interessante? Então, eles levantaram pela manhã. Interessante que eles começam a falar, que o povo se levantou de manhã. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Interessante que a gente ainda no 14 aqui, ainda em Números 14, a gente voltando para
para a jornada anterior, né, texto que corresponde à jornada anterior, que a gente já até leu ele, que vai nos clarear algo interessante e é bem... a gente vai entender, para a gente entender bem com clareza essa jornada, né? Então aqui no 14 ainda, 25, versículo 25 do 14. Ora, os amalequitas e os cananeus subiram, habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Né? Então, isso aqui é o Senhor falando. Essa palavra aqui é uma palavra que ela está em ritmo, né? Ainda na jornada anterior. Então, o Senhor está falando para eles, ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo a caminho para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, o Senhor aqui em ritmo, ele já está no final de ritmo, né, do estudo que a gente fez, o Senhor está dando uma direção para eles, né? Eles já tinham pecado, né, que a gente estudou, mandados espias, não tinham fé, né, estavam sem fé, incrédulos, e pela condição deles, o Senhor tinha mudado o mandamento. O mandamento no início, vamos ver Deuteronômio 1. É mais claro, né? Deuteronômio 1, 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de Israel, pois não temas e não te assuste. Não te assuste. Né? Então, essa era a palavra do Senhor, era a palavra que o Senhor tinha dado para eles em ritmo. Sobe e possui a terra. E eles não quiseram subir, ficaram incrédulos, né? Que a gente esteve estudando em ritmo, ficaram incrédulos, não quiseram subir, né? E agora, aí no final, o Senhor dá uma outra palavra, já que eles estão em incredulidade, né? E já tinham desobedecido o Senhor, não tinham subido, o Senhor agora vai dar uma outra palavra para eles. Agora, lá tem a Amalequita, tem inimigo. Então agora vocês vão descer pelo caminho do Mar Vermelho. Já é outra palavra. Amanhã, aí no dia seguinte eles já acordam, o Senhor fala, né? A partir de amanhã vocês descem pelo caminho do Mar Vermelho. Esse era o mandamento do Senhor. Aí eles vão, aí eles amanhecem, sobem no monte, até uma parte do monte, pecamos contra o Senhor, vamos subir agora. O Senhor tinha mandado eles, já era outro mandamento, ele tinha mandado antes, eles não quiseram, foram incrédulos. Agora o Senhor tinha mandado voltar, eles queriam ir, né? E vamos continuar lendo aqui. Números 14. Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem preparado, porquanto havemos pecado. Então, reconheceram até que estavam em pecado e queriam subir. Porém, Moisés respondeu, por que transgrides o mandamento do Senhor? Estão transgredindo o que o Senhor tinha mandado. O Senhor tinha mandado eles voltarem. Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial.
Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Hormá. Só aí, né? Então a gente vê que é interessante, né? Uma hora o Senhor está mandando eles avançar, entra na terra, possui a terra que eu já vos dei, eu já tenho vos dado, né? E agora o Senhor tinha dado outro mandamento, para que eles voltassem e eles queriam subir, né? Era o contrário. Quando o Senhor mandou, eles não queriam. E agora que o Senhor mandou voltar, que não era para ir, agora eles estavam querendo ir. Porém, o Senhor está falando, né? Se vocês forem, o Senhor não vai estar com vocês. Vocês vão ser feridos ainda foram avisados ainda, né? Vamos ver um texto ainda no Velho Testamento em Cantares, que vai ter um exemplo, né, desse acontecimento, né, parecido, né, é uma alegoria também em Cantares que vai mostrar essa mesma tipologia, né? Quando o Senhor está querendo a esposa não está disponível. Quando o Senhor ele se afasta, a esposa está querendo ele. Mas tem o tempo de Deus, né? Deus ele tem o tempo que ele quer. Não é segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso desejo, né? Então existe um princípio de obediência ao Senhor, né? Da gente estar obediente e Cantares, se eu não me engano, 5. Deixa eu confirmar aqui se é o 5. É o 5 mesmo. Cantares 5, a gente vai começar do versículo 2. Cantares de Salomão, né? Ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 5, a partir do versículo 2. A gente vai ler até o 6. Do 2 até o 6. Cantares, todos acharam? Cântico dos Cânticos. Tem escritura que é Cântico dos Cânticos. Tem algumas que é Cantares. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Show? Então, capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 2. Então, aqui, a partir do versículo 2, é a esposa falando, né? Ou seja, a alegoria da igreja. Então já começa, né? Eu dormia, começa a esposa dormindo, né? Mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Aí continua a esposa, abre-me, não, aqui é o esposo, quer dizer, desculpa. Aí agora é o esposo. Abre minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Aí a esposa agora de novo. Já despi a minha túnica, hei de desvesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não o respondeu. Então, amada, o Senhor estava batendo na porta, né, procurando a amada, e ela se demorou, né? Estava dormindo, se demorou. Já limpei os pés, vou sujar de novo, já me despi da minha túnica, vou torná-la a vestir, dando desculpa, né, para não estar servindo ao seu Senhor, ao amado. Né? Então, quando ela decide que ela vai até a porta, que ela abre a porta, ele já tinha se retirado. Então, o amado ele vai dar uma lição nela, né? Então, agora ela está buscando, mas não tem a presença dele, né? Então, é uma lição de obediência e submissão ao Senhor. É aprender a estar obediente ao Senhor e submisso, né? E é um problema também de alinhamento, né? Alinhamento de vontade, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque a gente acha, às vezes, que
nós queremos fazer quando a gente quer fazer as coisas para o Senhor quando a gente quer, né? E bem entende, mas existe um tempo do Senhor, é quando Ele manda, né? É quando Ele manda que o Senhor está indo conosco, né? Então a gente voltando para a nossa lição lá de Rimão Pérez, né? O sentido é que quando o Senhor queria que eles avançassem com Ele em fé, eles não quiseram, estavam incrédulos, não avançaram com o Senhor. Agora, por isso também, quando eles decidiram avançar por eles mesmos, o Senhor também não foi. O Senhor não quis avançar com eles na incredulidade deles, né? Então esse é o sentido, é o principal, né, dessa estação. Eles não queriam subir crendo no Senhor, não tinha fé para subir, estavam incrédulos, não quiseram subir com o Senhor. E quando eles quiseram subir na incredulidade deles, o Senhor também, dessa forma, não vou subir com vocês. O Senhor agora vai dar uma lição para eles, né? Porque não é quando a gente quer e bem entende, mas é quando o Senhor direciona, né? Tem que estar atento ao Senhor, né? Ao chamamento do Senhor, à voz do Espírito Santo, ao encabeçamento do Senhor. É uma questão de estar alinhado com o Senhor, com a vontade dele, com o que o Senhor está querendo, né? E é uma questão de fé. Porque quando o Senhor manda, que a gente percebe, né, tem uma percepção espiritual, que o Senhor está nos conduzindo a algo, o Senhor ele vai nos respaldar, porque Ele está indo conosco, né? Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, podia falar de Jesus para aquela pessoa ali. Então o Espírito está te compungindo, te empurrando para você de repente fazer aquilo ali. Ou pode ser isso, né? Estou citando isso como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. O Senhor, de repente, Ele está te compungindo para você fazer uma visita a alguém, né? Para você ir na casa de alguém fazer uma visita, ou para orar por alguém, aí você, não tem que almoçar, tem que fazer isso, tem tanta coisa. Aí daqui a meia hora depois, caramba, não, poxa, cara, você se lembra que você é cristão, né? Rapaz, eu sou crente, cara. Não, vou lá. Mas aí já passou a hora que o Senhor tinha mandado. Entende? Às vezes você vai e não tem êxito no que o Senhor queria que você fizesse. Aí, às vezes você pode chegar lá, já tem até outro irmão lá, né? O Senhor já mandou outra pessoa, porque a hora era aquela dali, né? E aqui o interessante é que o Senhor manda, né? Vamos voltando lá para Número, que o Senhor manda eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho. Esse era o mandamento, né? Então tem duas coisas bem interessantes para a gente meditar com relação a isso, né? Que quando o Senhor percebe que eles não estão crendo, que eles estão incrédulos, né, em ritmo, o Senhor manda eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho, né? Ali a gente tira duas lições dali, né? A primeira lição ali, que o Senhor vamos dizer, era um caminho de humilhação, porque eles estavam... Você entrar na herança, você entrar na terra, o significado disso é amadurecimento, né? É amadurecimento, você está como um filho maduro ali diante do Senhor. O significado é esse, né? De você entrar na terra por fé. Mas quando o Senhor manda voltar, a gente percebe que essa jornada do Mar Vermelho, se eu não me engano, é a 12ª, eu acho. Não, do Mar Vermelho. Vamos ver aqui, Números 33, dá para a gente ver melhor. Eu sei que é uma depois de Elim. Versículo 10, Números 33, 10. Partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. É a 7ª. Rapaz, eles estavam já na 15ª, já para ir para a 10ª, para avançar, para entrar na terra. O Senhor manda eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho, né? Essa jornada do Mar Vermelho, não sei se os irmãos se lembram, que eles estão saindo entraram em Elim, né, debaixo do ministério ali, né, das 70 palmeiras e das 12 fontes de água para desfrutar do ministério. Então agora estão saindo de Elim, né, e começando a vida deles ministerial, começando a buscar alimento por conta própria,
né? Começando as primeiras caminhadas, né? Como sacerdócio, né? Começando ali. Ainda estão, Mar Vermelho, eu me lembro que quando a gente comentou, né, que fala Mar de Canas, né, que é de vacilação. Ainda tem hora que dá aquelas vaciladas e tal, né, Juncos, né, que a tradução no original é Mar de Canas ou Mar de Juncos, porque oscila, né, o irmão ainda está vacilando ainda, está começando na caminhada. Então era um caminho de humilhação. Né? Antes o Senhor tinha diante deles, né, entrar na terra e possuir a terra. Vai lá, desfruta da terra, que é a tipologia da plenitude de Cristo. Entra e desfruta da terra. Ficaram incrédulos. Por isso que Hebreus 3 e 4 vai elucidar isso para nós hoje, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na tentação, lá no deserto. Porque não entraram por conta de quê? Que vai falar Hebreus 3. Por causa da incredulidade e desobediência. Desobedeceram o Senhor e foram incrédulos, né? Então, era um caminho para eles, né? Um caminho de amadurecimento, de desfrute do Senhor começar a desfrutar deles, da vida espiritual deles, do amadurecimento deles, né? E agora o Senhor manda eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho. Isso era um caminho, vamos dizer assim, você voltar atrás, como se fosse um caminho de humilhação. Mas a diferença era que nesse caminho o Senhor estava com eles. Aí a gente já vê uma lição tremenda, que é melhor a gente voltar, seguir um caminho de humilhação com o Senhor, do que você avançar sozinho. Avançar e o Senhor não está contigo. Né? Então ali, se eles obedecem o Senhor e retornam, o Senhor estava com eles ali. Mas agora eles vão avançar sozinho, né? E outro detalhe também, eles saem da cobertura, né? Aqui vai falar aqui no 14, né? Números 14. Deixa eu ver aqui que a vista já não ajuda. É de Números? Números 14, 43. 43. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor... Oi? É Números 14. É que eu comecei no 42, né? Eu vi 43 aqui, que eu fiz, desculpa, foi a vista. Eu comecei no 42, então. Não, ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Ou seja, eles saíram da cobertura do Senhor. Né? É uma caminhada sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? A própria Escritura fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Estavam caminhando sozinhos, né? Outra questão, vamos ler 1 Timóteo, lá na 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada as próprias consciências. Só até aí. Então vê aqui que a Escritura vai falar que nos últimos dias, né, em Timóteo, muitos apostatarão da fé. Né? Então esse é o sentido, né, a gente vai ver esse sentido aqui de andar apostatado da fé, tanto nessa jornada de Rimon Pérez, quanto na jornada de Refidim, que foi a anterior. Né? Então são duas formas, e uma interligada à outra, essas duas jornadas, a de Ritma e essa de Rimon Pérez,
Porque quando a gente vê esse assunto de andar apostatado da fé, é justamente o assunto, né? Que duas formas de andar apostatado da fé. A primeira forma de você andar apostatado da fé, que você não está andando pela fé, é você crer que você não pode, porque você está confiando em você mesmo. Então você vê a sua condição e você está vendo que não pode. Olha, não tem gigante na terra, não dá, não vai dar, não tem como. Nós somos como gafanhotos, eles vão devorar a gente. Então você não está contando com o Senhor. Né? Então a Escritura fala que você está caminhando apostatado da fé, porque você não vê o Senhor em todas as coisas, você não percebe a presença do Senhor, você não confia no Senhor, não crê, é incredulidade. Isso é uma forma de você andar, caminhar apostatado da fé. Né? A outra forma, essa é a forma de Ritma, né? Que a gente viu da vez passada. E a de Rimon Pérez é o contrário, é você caminhar, né, achando que você pode. Não, vamos subir, eu posso. Pô, isso aí é fácil para a gente fazer, vamos lá que a gente consegue. Vamos avançar, né? Mas só que o Senhor não está no negócio. Esse é que é o problema. Caminhar com a sua própria força. Você caminha na força do seu próprio braço natural, né? E o Senhor, Ele quer nos conduzir pelo seu Espírito Santo. Né? A gente vê que em cada jornada dessa, a gente já leu, né? Nessa jornada não vai estar, aqui não aparece isso. Mas em todas as jornadas a gente já viu que jornada por jornada eles eram conduzidos pela nuvem, não é isso? Pela coluna de fogo. Né? Então é a tipologia do Espírito, né? E pela palavra. Conduzido pela palavra e pelo Espírito, crendo no Senhor, por fé, caminhada por fé. Né? E esse é o sentido, né? Você crê que o Senhor Ele é contigo, que o Senhor está contigo. Não importa se tem o tamanho da dificuldade, nem a quantidade de gigante que tem na terra, né? A diferença é se o Senhor está contigo ou não. Essa é a diferença. Então não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, né? Ou a quantidade do problema. Mas a diferença é se o Senhor ele está no negócio ou não. Ele está indo contigo, Ele que está mandando, né? Porque a obra de Deus ela procede dele, ela vem dele, Ele é a fonte, ela é feita por Ele, é por intermédio dele, através do Espírito de Cristo, né? Que vem conduzir a sua igreja a nova vida. E essa obra também é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Né? Então a gente vai ver um exemplo disso aqui que a gente está falando, né, em Atos 14 e um em Atos 15 ainda. É bom que está um do ladinho do outro, dá para a gente ver rapidinho. Atos 14 e em 15 também tem. Como é um do lado do outro, dá para ver os dois. Deixa eu procurar só aqui rapidinho. Atos 14, 27. Irmãos, eu estou lendo 27 aqui, tá? Se não for, é porque a culpa é da minha vista. A minha vista aqui. Mas, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé. É esse mesmo? Amém. Ah, então a vista ajudou. Então a gente, assim, interessante, né, que eles chegaram ali, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Então essa é a diferença. É Deus com eles. Não foi Deus fazendo sozinho, nem eles fazendo sozinho, mas foi Deus com eles. Entende? Então esse é o sentido do que a gente está estudando hoje. Né? Essa a lição, é aprender, né, que a obra de Deus ela é feita com Ele, pelo Espírito Santo. É Deus conosco, né? É o Senhor nos conduzindo, é o Senhor obrando em nós. E agora em 15 também, é bem parecida também, mas vamos dar uma... Atos 15, 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Tá? Então não era eles fazendo, nem Deus fazendo, né? Porque foi assim, essa é a forma que Deus escolheu fazer.
Deus, né, Ele quer fazer através de nós. Ele é o cabeça entronizado nos céus, né, que derramou do seu Espírito sobre todo o corpo, né, e agora nós somos o corpo de Cristo aqui. E o cabeça ele foi dado à igreja. O Senhor nos investiu de autoridade pelo seu Espírito, para que nós fôssemos conduzidos, né, aqui nessa terra para fazer a obra de Deus, mas não sozinho, nós em Cristo, né? Nós nele, com ele, né? Com a presença do Senhor, né? Então esse é o sentido importante, né? O Senhor ele quer avançar conosco, né? Outra coisa interessante para a gente meditar com relação a essas duas formas de caminhar apostatado pela fé, que ambas as duas formas de andar apostatado pela fé, ela demonstra uma faceta da nossa carne, da carnalidade. Quando você caminha na incredulidade, não, isso é uma faceta da carne. Nós estamos andando na carne, o sentido é esse. Né? A incredulidade é uma forma de você caminhar na carne. Da mesma forma que você também fazer coisas ou avançar sem o Senhor, porque você acha que você pode, você faz direitinho, é uma outra faceta e é carne também. Então, são várias facetas que a carne tem. Então, caminhar crendo que tem uma dificuldade, que tem um problema, que a gente não pode, não vamos conseguir, você não está contando com o Senhor, né? A gente me lembra, né, que aqui é uma peleja, né, está falando de guerra espiritual, batalha. Eu me lembro, eu acho que está em Samuel, acho que é Samuel 17, se eu não me engano. 1 Samuel 17, eu me lembro de Davi, né? A luta de Davi com Golias, com o gigante. Expressa bem isso mesmo. É 40, deixa eu ver se eu enxergo aqui direito. 45. Acho que é 45. Diz assim: o Davi, porém, disse ao filisteu, é isso? Então é isso mesmo. 1 Samuel 17, a partir do 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. A gente vê a fé de Davi, né? Tu vem contra mim contra a espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele tinha confiança no Senhor, fé no Senhor. É o Senhor que vai te dar hoje nas minhas mãos. Né? Essa é uma posição correta, né? Uma posição de fé, né? A posição de Davi, né? Ele não estava vendo o tamanho dele, a condição dele, né? E outra coisa, ele percebia também, que a gente vai ver mais agora um pouquinho, né? A gente vai ver que ele também as armas dele não eram armas naturais. Ele contava com o Senhor nas mãos dele a vitória, né? Vamos avançar um pouquinho aqui, Deuteronômio 1, para ler lá algumas coisas lá para a gente considerar também algumas coisas aqui em Deuteronômio 1, que é a mesma que é a partir do 41. Deuteronômio 1, a partir do 41.
que vai ter a relação da mesma jornada que lá está lá em Números. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tomastes vós, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Né? Então, outra coisa bem interessante, né, que a gente vê aqui, é que a partir dessa jornada que vão começar as voltas no deserto. Né? Então, é bem interessante, assim, e assim, bem assim, para a gente estar bem atento a essas escrituras, né? Porque eles vão sair lá depois do Monte Sinai, né? Eles vão sair como um exército organizado, em marcha, saindo do Sinai, né? Primeira vez que o povo se colocou em marcha como um exército organizado, encabeçado pelo Senhor. Aí dali, né, eles começam a não obedecer, fazer do jeito deles, né? Eles começam a mudar algumas coisas e as coisas começam a se degradar. E agora vem a incredulidade, né? Agora estão querendo fazer coisas agora que o Senhor não tinha mandado para fazer por conta própria. O Senhor já tinha dado outro mandamento, que era para voltar humilhado pelo caminho do Mar Vermelho. O Senhor estaria com eles. Se subisse sozinho, o Senhor não ia em incredulidade com eles, né? E o interessante é que eles vão começar a partir de agora. A gente viu da vez passada, né, que era aqui em Deuteronômio 1 mesmo, vai falar que esse caminho era de 11 dias, né? E nesse mesmo caminho de 11 dias, agora eles vão ficar 38 anos dando volta. E é bem sugestivo, né, essa figura, porque é justamente o ponto, o divisor de água, quando a gente não está avançando com o Senhor. Entende? A gente começa a dar a volta. É esse que é o X da questão, e não avança. Né? Não avança com o Senhor, porque é por fé. Esse é o X da questão. Né? A gente avança com o Senhor pelo Espírito, logicamente, né? Crendo no Senhor e confiando no Senhor, né? Logicamente, e caminhando na nova vida pelo Espírito Santo. Né? E eu creio muito assim, particularmente, que a partir daqui, né, o resumo assim dessa jornada está ali em Romanos 7, 8, explica muito bem isso, essa questão da volta, de ficar dando volta. O que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei que a lei é boa, santa, mas quando eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço, não é isso? Romanos 7? E fica naquilo dali, mas graças a Deus, né, a graça pelo Senhor Jesus, né, começa 8, né? E fala daquelas leis, da lei do Espírito de vida, nos livrou da lei do pecado que gera morte, que é andar na carne. Justamente ali está falando da carne e do Espírito, né? Você andar no Espírito é uma lei, vai gerar vida. E quando você anda na sua carne, em você mesmo, você anda gerando morte e não avança, não vai avançar. Por isso que o Senhor fala em Hebreus 3, né? Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que o Senhor está falando ali? Que ele está jurando que não vai entrar? Poxa, Deus é muito malvado. Não, o que o Senhor está falando ali é simplesmente assim, olha, dessa forma aí, vocês não vão entrar. Não tem como entrar. Eu juro que vocês não entram assim. Não tem como. Tanto que a próxima jornada agora que a gente vai falar, o Senhor vai mostrar como é que entra. Ó, é assim. Aí o Senhor vai
Ele vai mostrar como é que entra. Mais uma vez, por graça, né? É uma questão de graça, né? A gente vê que interessante aqui que é Deuteronômio 1. Deuteronômio 1, 29. Ó, então eu vos disse, não vos espanteis. Isso aqui ainda é a jornada de Ritma, tá? Esse texto que eu estou lendo é da jornada anterior. Ó, então eu vos disse, não vos espanteis, nem temais o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós. Ó, ele está falando, não se espanta. O Senhor vosso Deus, ele vai diante de vós. Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes o que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegastes a este lugar. Então o Senhor está falando para eles da graça. Não temas, o Senhor vosso Deus que vai pelejar por vós. Da mesma forma que ele fez no Egito, no deserto, carregou vocês como um homem, um pai carrega o seu filho no colo. É desse mesmo jeito. É o que o Senhor está falando para eles. Vai, toma posse da terra. Né? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Né? O Senhor, ele age em nós, na nossa impossibilidade. Enquanto você acha que você pode, o Senhor, ele não age. Diante da impossibilidade humana é onde o Senhor, ele começa a operar. É para que a gente não se glorie que, né, que eu posso fazer o que eu fiz, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sim. Isso é a salvação do espírito, né? Mas da alma, ela também tem o mesmo princípio. É pela graça também. Mas é uma graça que nos conduz a fazer obras. É obras pela fé. Né? Então a gente pode mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Né? Que nós temos obras que elas são geradas em Deus, pelo Espírito, né? Em obediência ao Senhor. Ainda que ela seja retroceder ao mar vermelho, caminhar em humilhação, humilhado, né? Esse é o caminho do Senhor. É Ele que manda, avança. Não, agora volta. Quero que você volte. Volta que o Senhor está contigo. Né? Esse é o caminho do Senhor. É Ele que manda e desbanda, né? Como a igreja é dele. Ele que manda avançar, manda parar. E o Senhor sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? Outra coisa aqui, né, em Deuteronômio 1, que fica bem claro para a gente, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é o versículo, deixa eu ver aqui, acho que é 41, que já é Rimon Pérez mesmo. Ó, então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vosso Deus, vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários e subindo a região montanhosa. Olha só que interessante isso aqui. Eles estavam em obstinação, né, desobediência ao Senhor. E aqui o interessante, cada um subiu com o seu instrumento. Quando fala aqui, ele está falando, eles estavam confiando nos instrumentos deles próprios, na força do braço e no que tinha. Né? É bem claro aqui, ó. Nós subiremos, pelejaremos, cada um dos seus instrumentos. Ó, vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos. Né? Então o Senhor já não tinha mandado eles subirem. Então eles reconheceram, né, que eles estavam em pecado, reconheceram, mas eles quiseram subir com os seus próprios instrumentos naturais. Né? E o Senhor, as guerras do Senhor, a batalha do Senhor é combatida com os instrumentos espirituais. As nossas armas não são armas, militamos com armas desse mundo, né? São armas espirituais, né, que o Senhor nos dá. Tem Efésios, né, que está a armadura, né? São outras armas.
né? Não é uma arma natural nossa. É outro tipo de peleja, né? Então eles subiram armado com as suas próprias armas naturais. E outra coisa que é interessante, né, que eles confessam o pecado, eles confessam, Senhor, nós pecamos contra Ti. Eles reconhecem a debilidade deles, mas não adianta confessar pecado e continuar em desobediência. Isso aqui é uma outra lição também dessa jornada, né? Uma coisa é confessar pecado, mas não adianta você confessar pecado e continuar desobedecendo. Confessa, não, Senhor, eu pequei contra Ti, mas o Senhor mandou voltar, você está indo. Adiantou alguma coisa? Continua em pecado. Entende? Eu reconheço o meu pecado agora e para. Se o Senhor mandar você parar, você para. Se o Senhor mandar avançar, avança. Né? A gente tem que aprender, né? Que confessa o pecado e deixa alcançar a misericórdia. Amém. Amém. Confessar e deixar. Confessar e deixar. Amém. E aprender a andar ouvir a voz do Espírito, né? Ter sensibilidade, colocar nossa mente no Espírito, né? Para que a gente perceba, tenha percepção do que o Senhor quer para cada um de nós, né? Como a gente se move, né, na casa de Deus. A gente tem que se mover na casa de Deus conforme o que o Senhor tem colocado na nossa mão. Se o Senhor tem colocado na sua mão, é aquilo ali que o Senhor tem dado. Ah, mas isso aqui ele não deu, não. Se ele não botou na sua mão, não é para você colocar a mão. Se o Senhor colocou na sua mão, é seu, avança com aquilo ali. Ah, é pouquinho que o Senhor botou? Avança com aquele pouquinho. Ah, mas eu posso fazer, não sou mais capaz, eu posso fazer, mas o Senhor não colocou na tua mão, então avança com aquela porção que o Senhor tem te dado. É cada um na sua estatura, cada um na sua porção. Né? Isso já é uma boa forma da gente entender, né, o que o Senhor tem nos mandado fazer. Se o Senhor tem colocado na nossa mão, nos mostrado aquela porção ali colocada nas nossas mãos, é com aquilo ali que a gente tem que avançar, naquela estatura. Poxa, mas você está vendo outra coisa. Irmão, o Senhor colocou diante de ti aquilo dali? Ah, mas isso aqui não está muito bem feito não, mas o Senhor colocou diante de ti isso? Deixa para outro irmão colocar. A gente pode até numa reunião, né, colocar o assunto, orar naquele assunto, para ver o que o Senhor a direção que o Senhor vai dar. Né? Mas de primeira, vamos orar primeiro pelo assunto. Né? Então aqui eles confessaram que eles estavam em pecado, mas continuaram avançando, né? Marcos 5,36. Evangelho de Marcos 5,36. A gente vai falar mais um pouquinho da impossibilidade humana e das possibilidades do Senhor, né? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crê somente. Mas por que interessante aqui que ele tinha tido uma palavra contrária antes, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então existia ali algo que estava relacionado à impossibilidade humana, né? E agora o Senhor ele vai receber essa palavra contrária. Agora interessante que o texto fala assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Né? Então muitas das vezes a gente tem que exercitar a fé, porque vem palavra contrária também. Mas quando está servindo. Quando a gente tem servido, pode vir palavra contrária. Então, aqui está o exemplo de Jesus. Sem acudir uma palavra de incredulidade. Já está morta, já porque você está incomodando o Senhor. Então, existe uma impossibilidade do homem, né? Mas Deus ele vai agir na impossibilidade do homem. Quando realmente o homem não pode, e a gente sabe e reconhece que eu não posso, é ali que o Senhor começa a operar.
né? A gente realmente, nós não temos condição nenhuma, mas o Senhor, Ele é a nossa condição. Essa é a diferença. É o Senhor, somos um vaso, né? Um vaso de barro, mas temos um tesouro nesse vaso de barro. Essa é a diferença. É o que temos em nós. E o que está em nós, ele é maior do que está no mundo, né? Então o Senhor fala, não temas, crê somente, né? João 11:40. Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então é por fé, né, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O Senhor ele quer nos conduzir a uma caminhada de fé. Eu já vi até um irmão comentando uma vez com relação à oração, né? E é tremendo isso, que às vezes a gente ora e ora e ora, chega um ponto que a gente começa a colocar nossa confiança na oração. O irmão tem uma oração poderosa. Ora aqui que vai curar, mas a nossa confiança ela tem que estar no Senhor da oração. Entende? A nossa confiança ela é no Senhor, crê no Senhor, né? E nós oramos, colocamos diante dele as coisas e o Senhor, segundo, que seja segundo a vontade dele, né? O Senhor, ele conduz todas as coisas, né? Ainda João 1:11-12. João 1:11-12. Isso aqui também é tremendo, irmãos. É um princípio que também é... Esse é o princípio de João 11:12, né? Quando nós ganhamos do Senhor, né? Esse princípio aqui é muito importante a gente entender ele. Ó, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Falando dos judeus, né? Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Rapaz, então esse princípio aqui, ele é uma chave, né? É uma chave. Quem foi que recebeu? Todos os que creram. Então, quando você crê, é quando você recebe. Quando a palavra gera fé, você recebe. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Por que não receberam? Porque não criam nele. Eles não criam, não tinham fé. Veio para os que eram seus, e os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram. Então, todos os que creram, receberam. Então, nas Escrituras, crer é a mesma coisa que receber. Então, se você tem algo diante, ele já nos abençoou, né, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas. Quem crê, recebe. Né? Hebreus mesmo 4, vamos aqui rapidinho, Hebreus 4. Já tô acabando já, tá, irmãos? Vou ler só mais esse versículo e só mais um. Depois deixar os irmãos comentarem. Hebreus 4, se eu não me engano, é o versículo 1 logo. Não, é o 3. Hebreus 4, 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Nós que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Eu falei outras vezes, aqui está falando do descanso, né? Mas você entrar no descanso e você entrar na herança, se você for estudar esse assunto, você vai ver que é a mesma coisa. Só está falando de aspecto diferente. Mas você entrar no descanso de Deus e você herdar a herança é a mesma coisa. Porque a terra era a herança. Você entrou na terra, entrou no descanso, né? É a plenitude de Cristo, né? Maturidade, amadurecimento, né? O assunto é esse. Então,
nós que cremos, entramos no descanso. Né? Outro versículo, vou estar acabando, Mateus 13:58, e vou estar terminando. Mateus 13. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então Jesus estava na cidade deles, né? Vou ler até desde 53, né? Tendo Jesus... É 53, Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, sendo na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, quer dizer, por conta da incredulidade, o Senhor não operou, né? O Senhor não opera por conta da falta de fé. E só para encerrar, irmão, essa jornada, Rimão Pérez, Rimão significa, só para estar acabando, Rimão significa romã. E romã, nas escrituras, fala dos filhos de Deus maduros frutificando. É algo que o Senhor tem prazer, né? Está falando do desfrute de Deus em nós. É onde tem a multiplicação, porque a romã é uma fruta de muita semente. Então ela fala de multiplicação, fertilidade, entende? Então o Senhor é algo que fala do desfrute de Deus. Então é o povo quando está caminhando e frutificando. Quando nós estamos caminhando e dando fruto para o Senhor está se agradando de nós. Esse é o sentido da romã. Tanto que nas vestes sacerdotais... Oi? Nas vestes sacerdotais, no templo também tinha, a gente vai ver em vários lugares a romã, né? E nas vestes sacerdotais, ela tinha um sininho e uma romã, lá na orla, né, das vestes. Sininho e uma romã. Que o sininho vai falar do serviço, né, e a romã vai falar desse assunto da fertilidade, né, do serviço, né, do agrado do Senhor. Então, quando tem barulho, quando o sacerdote entrava e tinha barulho, é porque tinha serviço e o Senhor estava se agradando, as romãs estavam ali, o Senhor estava se agradando. Quando parava o sininho de tocar, o que era? O que acontecia? O sacerdote morreu. Então não tem serviço mais. Essa é a tipologia. Parou de fazer barulho, não tem mais serviço. É morte. Entende? Está gerando morte, não tem serviço. Essa é a tipologia. E quando tem barulho, o sininho está tocando, tem fertilidade, tem serviço, o Senhor está se agradando, né? E a tipologia da romã é algo que é do agrado do Senhor. Mas nesse caso dessa jornada aqui, qual era o problema? Que era Rimon Pérez. Era algo que tinha tudo para Deus se agradar. Mas só que ela estava rachada, estava podre. Entende? Então, quando nós caminhamos sem o Senhor mandar, ou sem a direção do Senhor, ainda sem encabeçamento, ainda que nós estamos... É como o irmão falou no início na oração dele, né? É só movimento. A gente fica muitas das vezes em movimento. É mal comparando Laodiceia. Tem tudo, né? Tem tudo, está tudo acontecendo bonito lá, ninguém sente falta nem do Senhor. Está tudo tão bonitinho, mas o Senhor está na porta batendo, querendo entrar. Não mandou fazer, entende? O Senhor não está no negócio, esse é que é o problema. Então é uma romã, tem muita coisa, muito movimento, mas é Rimon Pérez, é uma romã podre, rachada. Esse é o sentido dessa jornada. Amém, irmãos? Eu vou estar parando por aqui, deixando os irmãos comentarem, ou se algum irmão quiser adicionar alguma coisa, acrescentar, fazer pergunta,
Está aberto, tá bom, meu? Deus abençoe.